sexta-feira, que delícia! Manhã IPP, todo alegre aqui para você, porque nesse mês de março a gente está falando de orações. E hoje eu sou suspeito de falar que é uma das orações que eu mais gosto, uma das, que é a oração de intercessão. Como que é? O que muda na vida das pessoas? Qual a importância da gente fazer essa oração de intercessão? Nós já falamos aqui de várias orações, falamos da oração de adoração na segunda-feira com o presbítero Mazinho, de gratidão com o presbítero Josafá, de arrependimento com a Letícia. Ontem nós não tivemos de oração, porque tivemos um imprevisto aqui técnico, mas a gente não vai deixar de fazer, que é a oração de súplica com o Juliano Sócio, que a gente remarcou com ele. E hoje vamos falar sobre a oração de intercessão. E eu quero dar bom dia para você que está aí do outro lado, quero saber de onde você está falando, quero dizer que é muito gostoso a sua companhia, eu recebo feedback de muita gente de todo lugar do mundo, já tenho uma amiga até em Roma, gente, é verdade, coisa boa. Então, manda de onde você está falando aí, fala com a gente e já pode mandar seu comentário para o telefone da comunicação, que é o 011 981 49 8444. Esse telefone, você pode perguntar sobre várias coisas, pode dar sugestão de tema, pode perguntar sobre os programas, pode mandar recado para a nossa equipe, pode perguntar sobre os cultos da igreja, pode perguntar tudo, porque esse telefone é da comunicação. Isso significa que é para comunicar. Mas vou deixar de enrolar, sexta-feira aqui tem muita coisa boa, a gente tem muito para falar sobre oração de intercessão e a gente quer saber. A gente quer saber o que as pessoas pensam sobre oração de intercessão e a gente passou pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros perguntando sobre isso. Vamos ver o que o pessoal respondeu. Uma oração de intercessão é quando você literalmente intercede por alguém, seja por você mesmo ou por alguma pessoa, está ali pedindo para o Senhor em favor da vida daquela pessoa. Assim como diz em Romanos também, dele estar sofrendo a dor do outro, ele se alegrar com o outro. Tem um outro texto também que fala aqui em Tiago 5, do 13 ao 16, que fala assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com um óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. É isso. Muito bom! Tá vendo como é gostoso ver o que as pessoas pensam sobre oração de intercessão? Muito bom, né? E para falar em oração, gente, quero falar uma coisa muito interessante, que hoje é o Dia Mundial da Oração. Ficamos surpresas ontem quando a gente, na redação, a gente lembrou, assimilou, porque nós não tínhamos pensado nisso. Estou abrindo aqui para vocês como é Deus, o Espírito Santo, que dirige os nossos roteiros, dirige nosso conteúdo aqui, que a gente traz para você todos os dias. Dia Mundial da Oração, e a gente escolheu falar do mês de março, né, sobre oração. O Dia Mundial da Oração, ele é realizado a cada ano na primeira sexta-feira do mês de março, em mais de 170 países. O Dia da Oração, ele é comemorado neste ano no dia 5 de março, que é hoje, e ele surgiu no século XIX, em 1887, através de um grupo de mulheres cristãs nos Estados Unidos e Canadá. Olha isso, um grupo de mulheres, gente, olha que coisa linda, reunindo cristãs de diferentes raças, culturas e tradições religiosas de todo o mundo para orarem juntos e compartilharem esperanças, temores, alegrias, tristezas. E, no entanto, após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, com a consciência de que o mundo sofria menos problemas, muitas associações femininas se uniram a esse grupo, né, para fazer um dia especial onde se orassem por todos aqueles que necessitavam. Nascia assim na década de 20 do século 20, um comitê do Dia Mundial da Oração. Então, vamos nos unir hoje, né? Tô até arrepiada aqui, gente, que coisa linda, sobre o Dia
Mundial da Oração. E quero começar com um versículo que diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Efésios 1, 15 a 16. Eu vou repetir esse versículo, gente, porque ele é muito profundo e talvez você nunca tenha reparado nele. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Oração de intercessão. E é isso que a gente vai falar hoje com a Rosana Farinelli. A Rosana, ela é casada com o Ronaldo Lima. O filho deles é o Felipe Lima, de 16 anos, é engenheira química com especialização em marketing, é pós-graduada e MBA. Tem carreira na área comercial, no mercado corporativo de grandes empresas multinacionais, como gerente de negócios, e atualmente se dedica à família, exercendo o papel de mãe, presente nas rotinas do lar. E que papel abençoado, hein? Tá estudando na Escola de Aconselhamento Bíblico aqui na IP Pinheiros, fazendo parte da equipe de aconselhamento e já está atuando aqui. Há 3 anos ela faz parte do Ministério do Design Divino. Esse ministério, gente, se quiser saber mais, sabe aonde, né? Telefone da comunicação, vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho mais, pode perguntar. Esse grupo de mulheres do Design Divino é fenomenal, muda a vida, né? E há 3 anos ela faz parte desse Ministério do Design Divino, que é discipulado, né, aqui da IPP, para mulheres, atuando como discipuladora no grupo de mulheres. E como voluntária, ela atua em missões urbanas, no Hospital do Servidor Público, fazendo devocional Minutos com Deus para os funcionários, e também na Casa do Aconchego da nossa querida Elenivação, fazendo artesanato e apoiando com serviços necessários junto às mães daquelas crianças de todo o Brasil, né, que vêm fazer tratamento de doenças com câncer, transplante de órgãos e todos esses cuidados aí, né? Fez o curso teórico para ser capelã hospitalar da ACS, da Associação da Capelania da Saúde, mas por enquanto, por causa da pandemia, não está podendo atuar. Mas enfim, é a nossa querida Rosana Farinelli. Bom dia, Rosana. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos os ouvintes. E é uma bênção poder estar aqui, Lídia, eu agradeço. Né? E justo nesse dia, né? Que dia, né? Muito especial mesmo. E eu gostaria de te perguntar se nós não podemos iniciar com uma oração, já que estamos no Dia Mundial da Oração. Vamos iniciar? Por favor, você que está em casa, junte-se a nós em oração nesse momento, já coloca diante do Senhor o seu pedido hoje. E como o nosso tema hoje é a oração de intercessão, lembra das pessoas, pede para o Senhor trazer na sua mente aquelas pessoas que Ele quer que você ore por elas nesse momento. E eu vou fazer isso também, Rosana também. Eu vou pedir então para que você ore para a gente. Senhor Deus, nosso Pai maior, todo-poderoso, Deus glorioso, majestoso, te louvamos, te adoramos, Senhor, te glorificamos, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, obrigada, Senhor, por esse momento. Nós colocamos, Senhor, nas tuas mãos a vida nas nossas vidas, assim como a vida de todos os ouvintes, assim como a vida, Senhor, de todos os familiares, de todos os nossos familiares, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, esse programa, seja o Senhor a estar nos conduzindo e, Senhor, que o Senhor também abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe o nosso país, Senhor, que o Senhor derrame bênção sobre o mundo, Senhor. Senhor, que seja mais de Ti, menos de mim, Senhor. E muito obrigada. Amém. Amém. Ah, que bênção. E vem umas pessoas na mente, vem todos. Gente, orei por você que está aí do outro lado. Graças a Deus. Que bênção poder começar com oração. Aliás, você me deu uma ideia. Podia começar todos os programas com uma oração esse mês. O que vocês acham? Escreve verdade, aí que eu ler os comentários logo aqui. E eu gostaria de aproveitar muita gratidão, porque tem mulheres, inclusive do Design Divino, que estão orando, intercedendo por mim. Então, obrigada para essas irmãs, elas sabem quem elas são, e muito obrigada, muito uma bênção. Foi um presente a oração de vocês também,
Lídia, é um presente estarmos aqui falando desse tema. Que bênção, Rosana. E você falou do design divino, eu falei ali também. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa o que é o design divino e talvez se as pessoas podem fazer isso nas suas igrejas também, que acho que tem muitas mulheres que talvez não tenham discipulado na igreja ainda, né? Sim, Antes da gente começar a falar sobre. sim. Então, o design divino, ele é um discipulado para as mulheres, ele é baseado em livros que as escritoras são americanas, e há 4 anos chegou no Brasil, e há 3 anos eu estou envolvida com esse ministério, que consiste em nós formarmos grupos de mulheres, mulheres que creem em Deus, né? Mulheres crentes em Deus, para nós estarmos aprendendo juntas qual é o desenho, qual é o design que Deus tem para cada mulher. Nós somos mulheres, assim, no nosso dia a dia, na nossa realidade, porém, eu sou cristã, crente há mais de 20 anos. Só que depois do design divino, eu fui muito impactada. Por quê? Eu percebi que o mundo, na verdade, tinha entrado em muitas áreas da minha vida. Então, em vez de eu ser uma mulher cristã, eu estava sendo, em muitas áreas, uma mulher mais com valores do mundo. Então, por exemplo, eu valorizava demais a carreira corporativa. Em primeiro lugar na minha vida era o trabalho, eu trabalhava muito. Meu filho estava em segundo plano. Então, eu não estava priorizando como uma mulher cristã. E no design, ele ensina, Deus tem um projeto, tem um desenho para nossa feminilidade, o perfil da mulher cristã. E esse discipulado, ele nos ensina isso. No primeiro momento, no primeiro livro, ele mostra um cenário global, mais do feminismo, e como o feminismo age nas mulheres, nos impacta, inclusive as mulheres cristãs. E no segundo livro, nós trabalhamos mais internamente com a nossa alma. Então, nós vamos mexer mais olhando para dentro de nós e como Deus, nós temos discernimento espiritual, no nosso dia a dia, o discernimento, Deus deseja que tenhamos discernimento da palavra dele, discernimento que a nossa vida, Lídia, seja direcionada, né? pela palavra de Deus. Amém. Em tudo, em tudo. E como muda, né, Rosana? Como faz diferença? Eu tive o privilégio de fazer também, e vejo testemunhos Amém. de muitas pessoas que fazem, e realmente é um grande diferencial. Tem até muitas pessoas de várias áreas, desde jornalista da Record, né, até a dona de casa aqui, que realmente tinha... eu falei, por que essa diferença? Porque a dona de casa está ali sem precisar trabalhar com a informação todo dia, com conteúdo que é fora da casa, mas ela tem as informações de casa, né? Mas assim, porque a gente pensa que a dona de casa às vezes é mais fácil de se achegar à palavra, mas não, até dentro de casa, às vezes a gente faz coisas com a motivação errada, que não está pela palavra, né? Mas enfim, e também quem trabalha arduamente, assim, que eu sei o trabalho de uma jornalista, eu citei o exemplo disso, porque saber que é muita pegada, e a gente esquece às vezes e começa aí pelos valores, assim, quando você vê, você está lá, ou seja, dentro de casa ou num trabalho que é muito acelerado, a gente às vezes vai para o lugar, né, que nem você falou, valores do mundo. Quando eu vejo, eu estou ali com aquela motivação do mundo e o design divino ajuda a voltar, gente. Isso, né? ele nos realinha. É uma benção. Quem quiser saber mais, pode mandar informação, pode mandar pergunta aí para o telefone da comunicação, porque agora a gente vai falar de oração de intercessão. Já viram que a Rosana é uma mulher que ora, né? Eu gosto de orar também, gente. Eu tenho paixão por orar. A gente se aproxima de Deus, né? Queria que você falasse isso, Rosana. Começasse falando o que é oração, qual a importância e o que é oração de intercessão, especificamente? Então, a oração é nós estarmos nos relacionando diretamente com Deus. A hora que nós oramos, nós estamos na presença dEle e Ele está totalmente voltado para nós. Ele está ouvindo. Então, é um relacionamento direto com Deus. E a oração de intercessão, ela é uma oração que a intercessora, o intercessor, vai estar orando por uma outra pessoa, vai estar colocando aos pés do Senhor a vida de uma outra pessoa. Então, nós nos predispomos a lutar pela causa do outro.
Pode ser pela doença, pode ser um desemprego, pode ser uma depressão, pode ser qualquer problema humano, da alma humana, da vida humana. Então, o intercessor, ele se desprende dos problemas dele, mas isso não é ele, é Deus É que Deus que é leva o Deus. intercessor a orar, né, Rosana? Isso. Deus levanta os intercessores. Nós temos exemplo de Deus estar levantando. Tem um pastor que veio na nossa igreja, ele é um coreano, e ele falou que a família dele não era cristã, e Olha quando ele só. estava no seminário, ele via que os amigos tinham famílias que oravam muito, intercediam, e ele falava que ele sentia assim uma dor profunda de não ter ninguém orando por ele. Nossa. Ele sentia aquela dor e ele falava: Senhor, não tenho ninguém que ore por mim. E eu acho que nas orações dele ele mostrava, porque a oração é isso também. Você Sim. conversa, você abre o seu coração Você para rasga Deus, o coração. você rasga, seja o que for. O É que você verdade. estiver sentindo, você coloca aos pés do Senhor, né? Assim, com a maior sinceridade É porque possível. Deus é tão infinitamente grandioso que ele conhece até o que a gente não sabe da gente mesmo, né? Então, por que não colocar diante do Senhor Todo-Poderoso todos esses detalhes, ser aberto, falar: Senhor, eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo, e também, ó, eu estou preocupada com essa pessoa. Ele entende, ele age, né? Ele Ele responde entende. orações. E, na verdade, como você falou, ele conhece tudo. Só que, como somos pecadores, ficamos inseguros, ficamos com Como medo. se a gente fosse contar para uma pessoa, né? Não é É diferente do que você se abrir. diferente, porque o espírito, quando você se abre, você é restaurado também. Ele cuida daquele Aham. ponto, ele te trata, você é tratado. E essa história, só continuando, o que aconteceu? Ele falou que um dia uma mocinha viu ele todo assim, mal vestido, e ela falou, ela percebeu que eu era um coitado, ela teve misericórdia de mim. Como ela era cristã, ela falou: eu vou orar por você, você precisa trocar essa roupa, esse sapato, e a minha mãe vai orar por você. Conclusão, essa menina começou a orar, a mãe a orar, hoje ela é a esposa dele. Ai, Então, meu Deus, olha o que olha que Deus lindo, olha o que Deus faz. faz. Enviou uma intercessora. Por quê? Porque era o desejo mais profundo do coração. Então, Deus faz Que coisas que não coisa linda. imaginamos, e é lindo. Ele envia os intercessores, ele toca no coração dos Meu intercessores. Deus, Então, que história linda, muito você vê. linda. E quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Você vê, ele procurou um intercessor, eu trouxe uma esposa. Olha Uma que coisa esposa, linda. olha que Ô, lindo. Rosana, eu quero dar bom dia aqui antes da gente continuar para as pessoas que responderam aqui de onde estão falando. Amo vocês, gente. Ó, a Vânia Souza, de Pernambuco, a Marli Carvalho, de Jundiaí, a Maria Ferreira, de Mata de São João, da Bahia. Olha, Maria, que bênção. A Assis Vieira, de Sorocaba, falou que Deus abençoe, amém. A Kátia Lúcia, de Brasília, Distrito Federal. Gente, é muito gostoso isso. A Delva, do Pará, falou bom dia. A Rita Dickel, eu conheço. Bom dia, linda, Deus abençoe todos vocês da Igreja Presbiteriana, amém, amém, minha linda, amém. A Rita fala de Teutônia, Rio Grande do Sul. A Valéria Ferreira, do Rio de Janeiro. A Mirlene falou que é de Santana de Parnaíba e falou que oração de intercessão é uma forma de você demonstrar o amor pela outra pessoa quando você está orando pela vida dela. Olha que verdade, né? A Almira também falou que Deus abençoe. Amém, Almira, que linda. A Maria José, debaixo da graça de Deus, está falando de Sergipe, congregou na Presbiteriana. A Elizabeth, de Vitor Greff, Rio Grande do Sul. Olha, tem mais uma conterrânea. A Almira falou que oração é um canal direto com Deus. E a Mirlene falou: Rô, uma pessoa maravilhosa, tive o privilégio de fazer design divino com ela. Louvado seja Deus pela Mirlene. IPVTV, que todos os dias tem conteúdo muito edificante para a nossa vida. Tem mais comentários aqui que daqui a pouquinho eu vou ler mais, a gente vai falar antes de oração, de intercessão. Rosana, por que a gente deve interceder pelo nosso irmão, pelo próximo?
Isso na verdade, é um mandamento do Senhor. Olha, um É mandamento. bíblico, ele tem na palavra dele, ele fala, em Efésios 18, que é para nós estarmos intercedendo pelos irmãos espalhados pelo Olha. mundo. E não é só ali, tem outros pontos que ele pede para interceder, e ele fala que sempre que nós formos interceder, é sempre em nome de Jesus. Olha. Sempre. E quando nós estamos intercedendo também é porque nós temos confiança nele. O nosso coração confia e sabe que ele responde, né? Então, é necessário que a gente tenha essa fé que vai ser respondida. A oração nunca cai no chão, ela sempre vai ser respondida. E quem tem realmente esse chamado, não sei se poderia ser considerado um chamado, é um mandamento, então não é chamado, é obrigação de todo cristão, né? Mas quando a gente tem esse arder por orar pelas pessoas, a gente pega casos que muitas vezes a gente humanamente acha impossível de resolver, né, É Rosana? verdade. E você falou num ponto muito bom de que a gente tem que acreditar que Deus muda e restaura vidas. Eu lembro de um morador de rua que eu estava orando e eu já, olha, fazia 4 anos que eu morava ali, eu encontrava ele, levava a palavra e ele não queria sair de lá. Chegou um dia que eu chorei. Eu vou contar porque é Deus fazendo isso. Eu falei, Amém. Senhor, eu não consigo mais. Tipo assim, eu perdi. É como se eu estivesse perdendo esperança, mas não perdendo, porque eu fui ao colo do Senhor e falei, Senhor, agora é contigo. Eu já fiz tudo que eu podia, assim, quando ele falou que não queria, que ia ficar morando ali, que não sei o quê. E aí eu entreguei na mão do Senhor, acho que foi o momento de parar de orar. A gente pode falar até disso, tem momento de começar, momento de parar de orar. Eu lembro que eu entreguei na mão do Senhor, acho que foi uns 3 anos orando por aquele menino. E aí passou um tempo, veio ele se entregou, encontramos o pai dele na Bahia, que há 10 anos estava achando que o filho estava morto, há 10 anos sem notícia do Olha. filho. E aí ele voltou para a Bahia, e esse foi um testemunho grande, assim. Amém. E hoje, Amém. e eu que tinha esse lado humano de olhar e falar, gente, será que será que esse problema tem solução? Depois desse caso, Rosana, Deus me mostrou que a gente pode acreditar que para ele nada é Isso. impossível, Amém. nada. Tem o Marcão que Amém. faz trabalho na Cracolândia, que a gente tem testemunhos aqui, então, mas assim, isso que eu ia falar, de Deus Todo-Poderoso, ele responde a oração. Ele responde. No tempo dele. E no tempo dele, Lídia, e você viu a hora que você perdeu as forças humanas, Isso. você se exauriu, Deus entra com o impossível dele. Meu Deus, aí eu vi que foi milagre. Para eu não achar que eu tinha feito alguma coisa, Isso, né? Isso. E é esse Deus grandioso, é isso. Ele é poderoso, ele é soberano. E nós temos que confiar no tempo dele e ter paciência também. Porque, às vezes, ele não responde uma oração imediata, mas ele está trabalhando outras coisas. Ele está nos transformando sempre. É a música do Estênio Márcios, o tapeceiro, né? Que ele vai trabalhando um trama, ele está trabalhando aqui, tudo fica um tecido lindo depois quando você olha do avesso, né? Sim, sim. O plano dele é maior do que nós podemos imaginar, e o mais lindo, ele tem um plano individual para cada um de nós. Perfeito. Para cada um de nós. Então, somos vasos, ele está nos moldando, porque nós estamos num caminho de santificação enquanto estamos aqui na Terra. Então, ele está moldando o nosso caráter a ser semelhante ao caráter de Cristo. E isso ele faz individualmente em cada um. E ele faz na comunidade, quando nós começamos a interagir. Por isso que o discipulado do Design Divino tem sido bênção na vida de muitas. Porque as mulheres, nós estamos juntas, em unidade, baseado na palavra. Sempre oramos, inclusive tem gente intercedendo pelos grupos, e nós oramos entre nós no discipulado, pelos motivos nossos, que cada uma tem, e o discipulado é todo baseado na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo age. Então, quando eu estou ouvindo a história de uma irmã, o testemunho dela, a dor dela, porque ali vem dores espirituais que não foram mexidas. A palavra ela é poderosa para mexer com coisas profundas. E aí elas já estão com confiança que elas colocam, eles edificam outras. E elas são tratadas. E ela sente, a gente é tratado. Você sente, Deus muda. Você tinha coisas, né, que pareciam
impossíveis, e durante o discipulado Deus muda. Então, por isso que esse discipulado é muito abençoado, e ele está muito, através do discipulado a gente vê que Deus age em comunidade, Uau, Deus age quando nós estamos interagindo umas com as outras, em amor, sem julgamentos, com confiança, com sigilo e baseado na palavra de Deus. Uau, Mulheres piedosas, né, uau. entre nós. E inclusive, Lígia, eu tenho testemunho poderoso, eu não Uau. preciso revelar, Sim. né? Mas do discipulado, do design, nós temos uma irmã num grupo que nós fizemos. Um dia essa irmã chegou, nós estávamos em 5. E essa irmã chegou muito opressa, com dores, ela estava com dor de cabeça, dor de estômago, e porque o discipulado, ela tinha mexido com questões profundas, né? E o que nós fizemos a hora que ela colocou para fora, ela se expressou, foi o coração do intercessor, ele tem que ser muito verdadeiro, muito puro. E ela se expressou. Quando ela se expressou, todas nós, sem nenhuma falar, nós não conversamos entre nós, era o Espírito Santo. Nós começamos a orar por ela, Uau. por cada questão que ela levantou ali. Nós oramos, nós sentimos que tinha uma opressão, nós fizemos oração intercessória, falando, né, falando que o inimigo não tinha mais poder sobre a vida Amém. dela, que Olha toda isso. essa opressão ia sair da vida dela, que nós, em nome de Jesus, toda a seta do inimigo que estava atuando ali seria anulada, quebrada, em nome de Jesus. Nós Amém. oramos. Lígia, ela falou, na hora ela já falou, passou, meninas, passou a minha Uau. dor, na hora. E fizemos isso em amor. Eu já vi isso acontecer. Em amor. Só que teve mais frutos espirituais para a vida dela. Ela estava fazendo aconselhamento bíblico na igreja, a conselheira dela veio conversar comigo. Rosana, o que aconteceu nesse discipulado com essa pessoa? Ela falou, eu estou com ela há 1 ano, ela tinha vendas nos olhos, eu dava as lições do aconselhamento, ela não conseguia fazer. Quando ela fazia, o entendimento não era espiritual. Uau. Ela falou, de repente, ela assimilou, está fazendo Uau. as lições e está tendo entendimento espiritual e ela mudou. Meu Ela está com uma Deus. fé, houve uma transformação. Então, eu achei um testemunho lindo, e Lídia, é para Incrível. mostrar a comunidade, a força de Me irmãs arrepiei até. caminharem juntas. Que E foi. coisa linda. E Lídia, e não parou aí. Meu Deus. Depois do discipulado, essa pessoa, ela falou que ela se sente constrangida pelo amor de Deus na vida dela, porque ela continuou sendo abençoada através da filha. A filha ganhou bolsa de estudos, Meu sobrenatural, numa escola maravilhosa. É uma Mackenzie, na verdade, mas ela foi abençoada. Ela fazia 5 anos que ela não tinha um trabalho formal. Ela terminou o ano empregada numa área social. Deus vai usar ela como... Então, isso que eu tenho também tido a grata... estou testemunhando. As mulheres, os homens que são de Deus, Deus usa para abençoar outras vidas. É lindo isso. É lindo. Essa irmã querida, na função que ela está, ela vai poder abençoar outras pessoas. Ela vai fazer o bem, ela vai ser luz da terra. Amém. Porque ela tem esse chamado. E é isso que Deus vai fazendo. Deus curou ela. E agora ele vai usar ela. Ela falou, e foi tão pouco tempo, ela falou. É um testemunho, entendeu? Então, é um testemunho, Lídia. Meu Deus, e que testemunho. Eu tô aqui emocionada, porque realmente Deus fala aos nossos corações. E como essas histórias, como os testemunhos glorificam a Deus. Glorificam. Né? E Lídia, só para esse grupo, nós não nos largamos mais. Depois terminou o design. Não tem como, não tem como. A gente só não está se encontrando pessoalmente agora por causa da pandemia, mas no grupo, uma hora pela outra, sempre nós estamos em comunicação e orando uma pela outra, falando quando tem alguma causa. Sim. Agora mesmo uma irmã estava com o pai com Covid, está em recuperação, nós estávamos intercedendo junto por eles. Então, é maravilhoso. Meu Deus. E tem outros movimentos na igreja, Lídia, que Deus tem usado. Tem um grupo de Zap
orar sem cessar também, somos mulheres Ah, orando uma pela outra. Deus tem usado, desenvolvido a fé nossa. As mulheres, nós fazemos devocionais diários. Deus levantou essas mulheres, né? Nós oramos. Nossa, estamos de mãos dadas. A gente está exercendo essa união, né? Essa fé que de bênção. juntas. Ô, E Deus Rosana, move. Deus move, né? É só uma perguntinha em relação a isso. Se alguém quiser participar, é aberto para Sim, todo mundo? então, olha, esse Orar Sem Cessar é um grupo da igreja, ele é aberto para todo Para mundo pessoal da de fora? igreja, Ah, da da igreja. igreja. Esse, Tá. esse é o da IPP. O design divino, que eu não respondi aquela hora, ele é aberto para todos. Ai, Quem boa. fizer design divino, depois pode levar para sua igreja. E é para todas as Tem denominações. online agora ou Tem não? online, tem várias Uau! Lídia, Gente, você não sabe, mulher que está aí do outro lado, em todo lugar do Brasil, faça esse curso. Sério, porque antes pediram tanto online, porque eu fiz e é uma benção e não tinha o material americano, é americano? americano. É americano que estuda e depois você pode levar para sua cidade. Transforma casamento, vida, Isso. solteiro, transforma as mulheres assim para viver aquilo que Deus preparou para a gente, gente. É Isso, fenomenal. para nós sermos verdadeiras mulheres cristãs em Cristo, Refletir e Cristo. isso, e para nós não sermos ocultas. Eu era meia cristã oculta, eu confesso, no trabalho, eu tinha a Bíblia aberta na mesa, mas eu não aproveitava os momentos que o Senhor colocava com receio, insegurança, vão me Sim. julgar, vão achar que isso acabou. Hoje, esse discipulado nos fortalece para nós assumirmos a nossa fé onde nós estivermos, É. né? Para assumir Cristo, porque é bênção. Eu tenho testado isso. Quando você dá uma palavra de conforto, as pessoas estão Então, sedentas. E Deus estão. está precisando. Os trabalhadores, as trabalhadoras são poucas. É, Então, e uma das frases que eu mais escuto com quem faz o design divino é: poxa, se eu soubesse disso antes. isso. Quanta coisa a gente precisa saber, mulheres, quantas É coisas a gente verdade. precisa Você viu, saber. né, Lídia? E esse estudo, ele leva lá para a palavra, leva para a gente brilhar a luz de Cristo, ser sal da Brilhar. terra. Rosana, deixa eu te falar uma coisa. Quero dar só um recadinho rápido para quem, porque tem uma pergunta interessante depois aqui que eu tenho certeza que você vai amar e se você já pensou nisso também, mas logo depois desse recado importante que eu tenho, que eu vou falar agora para você. Olha só, você sabe, né, que tem uma super novidade que a gente está falando quase todo dia aqui, mas até para dar uma ideia para você e para quem ama decoração também e está à procura de uma tinta de qualidade. É isso mesmo, se você está pensando em dar um novo toque para sua casa, as tintas da Qualivinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto e, por que não, da sua igreja. Enfim, qualquer lugar, qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo, a Quali Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. Os estúdios da IPP TV têm um toque da Quali Vinil, tinta de qualidade, gente. E vou te falar, deixaram com a cara muito gostosa. Todo mundo que entra aqui ama. E além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil, elas estão em todo lugar. Os produtos com certeza estão numa loja bem pertinho de você. Pode chegar numa loja de construção que você pode perguntar: tem tinta da Quali Vinil? Que você vai encontrar. Então, nossa dica: inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Tá bom, gente? Dica aí para renovar sexta-feira. Agora, quem sabe você já pega o final de semana, agora vem a pandemia, vai ter que ficar em casa, dá uma renovada aí, né? Na sua casa, no seu ambiente. Use Quali Vinil, tá bom, gente? Tenho certeza que você vai amar. Vamos voltar a falar de intercessão. Que bênção! E agora eu quero fazer uma pergunta, Rosana, muito interessante. A palavra de Deus manda a gente orar, né? Manda a gente orar pelas pessoas e também Deus falou para a gente orar pelos nossos inimigos. Por que orar pelos nossos inimigos? É outro mandamento, Lídia. Pelos inimigos, né? Tá em Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, as pessoas que nos tratam mal, às vezes nos caluniam, é para nós estarmos orando por elas, é para nós termos um amor, né, que supera essa dor.
porque nós somos atacados, temos uma dor. Porém, por obediência à palavra, nós devemos superar essa dor e amar e orar por essa pessoa. Agora, não é um processo fácil de fazer. Não é. Não é, Lídia. A hora que a seta vem, porque quando você é destratado, de repente, parece, né, transborda um, um vulcão assim em cima de você, que você fala, mas o que está acontecendo? Que você não esperava da pessoa. Só que nós temos, de novo, amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que entender que não é a pessoa. Nós temos que entender que atrás daquela pessoa, ela tem algum problema, alguma dor que ela mesma ainda não tratou, ela está ferida. E ela faz aquilo, não é pessoalmente para te atacar, mas é resultado de outro problema, de outra dor de alma que ela tem, de algumas questões, às vezes, que Deus ainda, ela não foi tratada por Deus naquela área. Então nós temos que ter misericórdia, porque nós sabemos que Deus é soberano e Ele pode tratá-la. E nós sabemos que ela precisa de tratamento. E aí que vem a oração, Lídia, porque a gente começa a interceder naquele ponto, para Deus ajudar a revelar, que seja revelado para ela ser tratada. Porque, Lídia, ninguém é perfeito. Nós somos pecadores. Nossa, muito. Muito. Quanto mais a gente tem essa consciência, mais a gente descobre o quanto somos pecadores. E temos que ter cuidado, Lídia, então, e temos que ser amorosos, Isso. porque nós não temos que ser julgadores e falar, olha o que você está fazendo, ter uma reação hostil. Não, nós temos que abraçar, entendeu? Nós temos que abraçar, orar e por quê? Porque nós sabemos que ela pode ser tratada, nós não podemos acusá-la que ela tem enxergar o cisco do olho, acusar, você está pecando, porque no passado, às vezes, a gente via, né, mesmo nós cristãs, julgando, aquela ali está pecando, então está fazendo coisa errada. Não é isso que Deus espera da gente. Antes da gente olhar o cisco, o pecado do irmão, tira a trave do nosso. A hora que a gente olha para a gente, começa a ver os nossos pecados, aí você fala, eu não sou nada, então eu não tenho que julgar, muito pelo contrário, eu tenho tanta coisa ainda para trabalhar. E Deus, mesmo a gente com todos os nossos pecados, mesmo assim, Deus usa cada um em seus talentos. Era isso que eu ia falar. É impressionante, né? Muito lindo. Muito lindo. E então, é assim... Timóteo, eu gostaria de ler também. Nossa, Timóteo, por favor. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações de intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, isso que eu falei que é um mandamento, tá? É bíblico para nós orarmos, inclusive pelas autoridades, inclusive pelo nosso pastor, pelos nossos pastores, principalmente em amor. Quantas vezes nós não vemos o nosso querido pastor Arival no púlpito falando de irmãos que o julgam, que estão descontentes? Não é o nosso papel, é orar por ele. Onde que está o seu descontentamento? Você acha? O homem vai falhar, seja ele pastor, seja ele rei, todos falhamos. O nosso coração deve estar somente em Deus e crer que Deus move, e é através da oração. Então, interceder pelo pastor, se a gente vê alguma coisa, peça a Deus para transformar, né? Então nós temos que ser crentes de oração, na verdade, não tanto de falar, de julgar, mas de orar. Quando vê uma coisa, vamos orar e olhar para dentro. Senhor, revela também onde eu preciso ser tratado. Todos nós precisamos, né, Lídia? É verdade. E os inimigos, eles também precisam de tratamento. Exatamente. E, inclusive, eu já vi
testemunhos já aconteceu também de orar por inimigos e as pessoas mudarem, assim, e vir pedir perdão. É muito lindo o que Deus faz, É né? lindo. É muito lindo. E também porque cura a gente que foi machucado, né? Porque quando você ora, é impossível você odiar alguém que você ora por essa pessoa, entendeu? Sim, E, né? isso, Isso é isso. muito forte. Então você forte. não fica servindo a outro Deus do ódio, né? Que é o Deus da mentira, que é o Deus do rancor, né? Que Satanás põe essas coisas. É Então, quando a verdade, gente sente essas coisas, a gente está servindo, a gente não está obedecendo a Deus. Não está andando verdade. contente, que nem Paulo falou, andar contente em toda situação. Quando a gente se sente machucado, está triste ali, então a paz que excede todo entendimento, né? Amém. Então isso aí é fenomenal. É impossível odiar alguém. Então orar pelos inimigos não traz só para eles uma ajuda, né? E a gente vai falar de oração imprecatória também aqui, gente. Isso é bem interessante. Agora eu lembrei disso, que é É outro forte. tema. É outro tema polêmico até, forte, dependendo como é que for. Mas enfim, mas ajuda porque te traz benefícios também, assim, e Deus se agrada. Acho que a Se principal agrada, coisa é Deus se agradar a agrada. Deus. E Lídia, e lembrando, Ele está realizando um plano de santificação em nós. Então, Ele aproveita a situação Nossa, para que coisa nos linda. para nos transformar, entendeu? Então, isso que é lindo. Nós vamos, ele vai. Então, é como você falou, ele age em tudo, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? E ele nos criou à semelhança dele, ele nos criou a imagem dele. E aí, na criação, nós sabemos o que aconteceu, caímos, né? Então pecamos, nos distanciamos de Deus. E ele veio com um plano redentor, ele deu o filho dele. Para quê? Para reestabelecer a comunhão com ele. E Lídia, e se você olhar, Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele age e ele gosta de agir na comunidade. E quando ele deixa o Espírito Santo conosco, todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós que aceitamos Jesus, que somos crentes, o Espírito Santo está conosco. Verdade. Então, olha que lindo. Então, isso por quê? Porque ele quer a comunhão. E é orar e ter uma vida também, orar sem cessar. Não é orar, é um mandamento, é outro versículo que está lá em Tessalonicenses. Porém, não é orar sem cessar falando, é orar com a vida, é estar em comunhão com Deus em tudo que a gente faz, em todos os momentos, nós estarmos mentalmente na presença de Deus, e o que nós estamos fazendo é para dar glória a Deus. Isso que eu estou fazendo está de acordo com a palavra? Então, e essa santidade, esse compromisso, nós temos que ter esse compromisso com a santidade, de ter esse desejo, de querer nos desenvolver cada vez mais, né, com esse caráter semelhante a Cristo, e isso agrada muito a Deus. E a oração, como você falou, ela vai forjando. Ela vai forjando. E eu gostaria de dar mais um testemunho. Nesse mesmo design que teve esse testemunho, eu tenho uma questão pessoal que eu oro já há uns 4, 5 anos. E é orar sem cessar. Nós não desistimos, né? Nós não devemos desistir. E nessa mesma turma, Deus colocou uma irmã que foi incrível. Aí eu falei, é o cuidado de Deus, porque eu estava naquela fase que você estava, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, não tem mais o que fazer, porque você ora. Ele colocou uma irmã que tinha a mesma aprovação, idêntica, Lídia. Até o perfil de marido, o marido dela trabalha na mesma área que o meu, nós moramos próximo, um monte de coisa em comum, sabe, que você fala, uma irmã. E a hora que ela falou que ela também estava orando pela mesma causa, a gente deu as mãos. Então, nós estamos há 1 ano, a gente ora todo dia, e nós oramos, ligamos no Zap. O ano passado a gente orava 3 vezes ao dia, agora nós estamos orando 2. Em função dessa causa, Deus vai responder. Só que isso fortaleceu muito, porque ela morava perto de casa, eu estava me locomovendo de transporte coletivo. Ela falou, você não quer vamos de Uber, a gente racha? Quer dizer, Deus cuidou de tudo. Eu falei, Deus me tratou igual uma princesa. Então, ele cuida. E ela é uma pessoa tão piedosa, tão do Senhor, e aí fica mais leve o fardo. Gálatas 5 fala, né?
carregais as cargas uns dos outros. Dos outros. Então é isso. E é isso que tanto as mulheres quanto os homens precisam também dessa consciência e precisam começar a se abrir mais. Os homens têm mais dificuldade. No MENAP é falado muito isso. Muito. Eles têm mais dificuldade. Porém, nós temos que saber que isso essa convivência e nós, assim, intencionalmente nós começarmos a falar das nossas dores, porque na igreja, muitas vezes, Lígia, eu era bem assim, eu confesso, eu vinha, recebia a palavra e ia embora. Não, você pode conversar, encontrar uma irmã que você sinta mais confiança, estou num momento mais difícil, você pode orar por isso, entendeu? E você escolhe a irmã também. Existem pessoas, às vezes, que você sabe que elas... É o que você falou, se identifica mais, né? Isso. E você começa ali a pedir oração. E você pergunta para ela, e você, como você está? Tem alguma coisa que você gostaria de orar? E você, entendeu? Então, nós temos que ter essa intenção de ter amizades bíblicas. Intenção, ser intencional. Intencional. Né? É verdade. Buscar isso. E saber que vem frutos para a nossa própria vida. Sim. Não é? Deus nos moldando, nós vamos ficando mais... Muito parecido com Cristo, né? Muito parecido com Cristo. E esse é o nosso processo, na verdade, até nós irmos para a glória. E assim, e sem peso, com leveza. Isso é incrível. Até os problemas se tornam leves. Isso. É a paz que excede todo entendimento. Isso, né? é muito forte. Rosana. Tem uma coisa que eu queria falar, que até está fora do roteiro, mas que veio aqui, que muitas igrejas a gente passa e vê, que falam, e de uma forma errada muitas vezes, mas tem muita gente que não ora pelos outros com medo de retaliação do inimigo. Queria que você falasse sobre isso e por quê. Eu lembro que eu perguntei para o pastor Arival aqui, ele falou que a única coisa que o diabo tem medo, e eu já vi algumas coisas assim, é quando alguém ora, é oração. Isso. Então, se é a única coisa que ele tem medo, por que a gente vai ter medo do que, né, tipo... de algo, mas enfim, eu vou deixar você falar, eu quero te pedir sobre esse medo de retaliação, de sofrer consequência, de orar por alguém, ou pelos pecados de alguém, até pelos... Né, Não, isso, eu mesma, Lídia, eu me ingressei assim, em ministério na igreja, eu já fui de outra igreja, e tinha essa mentalidade, e parece que no corpo da igreja desenvolve essa mentalidade, porque... Tipo assim, eu sou mais crente, eu estou orando pelo outro, fazendo a obra, mas a minha luta é maior. Parece que a luta fica maior, tem um orgulho. Isso não é de Deus, não é de Deus, entendeu? Você se sente um crente superior porque você está orando mais, que você está envolvido no ministério de intercessão, e não é isso. Isso é seta do inimigo, nós temos que ter cuidado. Eu estou dizendo isso porque agora, você veja, graças a Deus eu me engajei em vários ministérios, e Lídia... E é assim, é a fase da minha vida que eu estou mais com esse fruto que você falou. A paz que excede todo entendimento. Que legal. Tanto, Lídia, eu te digo o seguinte, o Ministério do Aconselhamento Bíblico... Que é uma bênção. Gente, é outro ministério que vocês fiquem atentas, quem sentir no coração, se engaja. Porque o que nós aprendemos lá, em primeiro lugar, a gente aplica para nós... Eu já passei por lá e passo, de vez em quando eu dou um pulo lá. E o que aconteceu? O ano passado, eu confesso, eu tive uma das provações mais difíceis da minha vida. E com essa irmã, né? Essa irmã, estamos de mãos dadas. Eu tenho uma outra irmã que foi a minha mentora espiritual, que me deu discipulado também, que constantemente orando por mim. Nós só não temos uma convivência física. O que aconteceu? Nem eu acreditei, que eu falei, agora eu joguei a toalha, e eu falei, nossa, eu tenho responsabilidade do design, eu tenho isso, Senhor, de onde vêm as forças? Só que do aconselhamento bíblico, o que eu aprendi, eu apliquei. Gente, eu fui cuidada por Deus, seguindo o que o aconselhamento
que eu aprendi no aconselhamento. A nossa confiança tem que estar em Deus, Amém. descansa. Só que não é Amém. fácil. Tô até orando aqui já, agradecendo. Não é fácil. A hora que você está no olho do furacão ali, que você está no fogo, que está queimando, e que você vem há 5 anos, aquela situação não resolve, e você fala, não é agora, que você não tem aquela confiança em Deus, não é fácil, humanamente você não acredita. Só que aí você obedece. E fala na sua oração, conversa, Senhor, está difícil eu crer, mas me dá essa confiança, mostra que é o Senhor que está cuidando, me dá essa paz. Bom, eu tive paz. Conclusão, Lídia, é possível sim servir a Deus e estar em paz, e não vem essas retaliações, não vem, graças a Deus, muito pelo contrário. Vem um Deus amor, cuida, né? Uma Deus cuida. proteção, uma segurança, né? Uma segurança aí nos detalhes. Ele manda a irmã, teve dia, nessa aprovação que eu estava assim, na pandemia, Deus mandou uma irmã, ela chegou do nada, ela apertou a campainha, ela veio me trazer uma flor e uma bolachinha. Eu falei, Senhor. Aí você vê a mão dele. Ela falou, eu senti de vir aqui, eu preciso orar para você, vamos orar. Nossa. Então, não tem assim, ele faz pequenas coisas cirúrgicas, presentes, que você fala, é ele que está cuidando, porque ele tem um plano maior, e ele vai cuidando das coisas menores, das nossas lutas, para a gente cumprir esse plano maior, que é a nossa santificação, cada dia. Nossa, que bênção, gente, Amém. o tempo tá voando, eu não acredito, e eu tô aqui, se deixar eu fico perguntando, eu amo a questão de oração de intercessão. Amém. Rosana, a gente tá chegando ao final, mas antes eu quero perguntar, tem alguma coisa que a gente não falou que você queria falar? Eu gostaria, em Neemias... Pode fazer 2 programas deste de intercessão mais para frente, né? Neemias, amo. Nossa, Neemias. 2 coisas, Lídia, que eu só gostaria de rapidamente... Olha, baseado numa pregação do pastor Hernandes, né, do reverendo Hernandes, e baseado em Neemias, ele fala dos atributos do intercessor. Eu gostaria de citar rapidamente. Que coisa linda. Olha só, o intercessor, ele não pode ser frio. Então, ele tem que sentir a dor do outro, ele se coloca mesmo no lugar do outro, sentir aquela dor, ele tem que ter esse coração, né? Misericordiosos. Ele reconhece essa soberania de Deus, essa confiança, ele reconhece porque ele viveu na vida particular dele, se ele já viveu na vida dele, ele sabe que Deus vai ser soberano na vida do irmão ou da irmã. Então, você reconhece a soberania de Deus, né? Ele tem que reconhecer. E Deus, ele é o nosso criador, o nosso provedor, o nosso Salvador, e as rédeas da história e do mundo e da nossa vida está nas mãos dele, é ele que está conduzindo. Então, a oração move as mãos de Deus, né? E assim, e quando você está se relacionando com Deus, você está orando, vem a tempestade, mas você fica firme, a gente fica firme no espírito, você fica em pé. É muito diferente, é só nós olharmos antes, quem não foi cristão por uma fase da vida e agora sabe a diferença que é ter Deus. E por isso que a gente não larga, cada vez, né? A gente vai agarrando mais ainda, fala, não me deixe ficar aqui. É verdade. E é isso, então. Nós nos firmamos nessa fidelidade que nós sabemos que tem, e nós importunamos a Deus. Nós temos que ser igual Jacó. Você não vai embora enquanto você não me abençoar. A gente tem que ser persistente, entendeu? E ser paciente no tempo do Senhor, que algumas coisas é só com o tempo. Porém, ele vai trabalhando outras coisas, e você vai vendo frutos em outras coisas, e você continua encorajada e continua caminhando. É verdade. E Lídia, eu só teria mais um ponto. Mas só uma observação nisso de ser persistente, né, Rosana? A gente tem que lembrar que ser persistente na vontade do Senhor. Do Senhor, não dos desejos nossos. Não dos desejos. Às vezes tá lá num relacionamento que só tá te fazendo mal, relacionamento namoro, tô falando, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de namoro. Não é de Deus, não é vontade de Deus, Deus já falou, e a pessoa fica insistindo, pedindo para Deus que seja a pessoa. Não, se Deus já mostrou, se não é da vontade de Deus, então cai fora. Deus é um exemplo do relacionamento, mas às vezes tem uma série de coisas, né? Não, é verdade. Não é os desejos nossos. Nós temos que
ver os desejos de Deus De em todas Deus. as situações. Que ele tem e o orar melhor. por isso, e orar, Insistir, aí permanecer, aí insistir. até receber. E orar as promessas de As Deus sempre. Isso é promessas. maravilhoso. Então você vai orar pelo outro, que uma promessa se cumpra na vida Amém. dele. Olha que Amém. lindo. Isso é lindo. E só mais uma Por coisa, favor. Lídia, com relação a Naamã, o que acontece? Ele era do exército, ele tinha um cargo, ele tinha lepra, e ele teve uma mulher, uma menina, que falou do Deus soberano para ele, e ele acabou recebendo a cura. Então eu gostaria de incentivar todos, Amém. mulheres, homens, que nós levemos a boa nova do Evangelho em Amém. situações para ajudar as pessoas, para nós estarmos ajudando, que nós tenhamos essa motivação, que nós tenhamos esse comprometimento, que nós façamos isso. Amém. Então, é uma motivação. Amém, amém. Você anotou Coríntios aí, 1 Coríntios? Eu Na outra, 2 Coríntios, aí, Isso, 2 Coríntios. 2 Coríntios, né, primeiro, de 3 a 5, bendito seja o Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que conforta toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, Uau. com a consolação com que nós mesmos fomos Nossa. consolados e contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Uou. Então a gente só se predispõe, nós somos instrumentos na mão do Redentor. Nós somos instrumentos que precisamos de mudança, de transformação, porque somos pecadores. Tem um livro, né, assim, que Tem. fala Instrumentos na mão do Redentor. Instrumentos na mão Fenomenal. do Redentor. É um livro maravilhoso. Só que quando nós nos predispomos, eis-me aqui, Senhor, eu vou orar, ele, além de transformar nós, o Espírito Santo age na vida da outra pessoa. A obra é do Espírito. É isso que é maravilhoso. É verdade. Amém. É verdade. Amém, amém. Amém. Meu Deus, eu ia ficar conversando aqui um monte. Eu sei que vocês estão gostando. Gente, eu vou ler cada comentário aqui depois. Quero agradecer a Débora, que eu vi que a Débora respondeu aqui, colocou o telefone da comunicação. Qualquer dúvida que não tenha sido respondida aqui, manda mensagem para esse telefone que a Débora colocou. A Débora diz que eu conheço. Obrigada, mana. Tá na tela também aí para você anotar. Pode mandar que eu vou pegar o telefone da comunicação, depois a gente fala. Mas eu quero agradecer, o tempo está correndo aqui, tá muito bom. E eu quero pedir para você deixar uma mensagem final, Rosana, para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Que não vivamos nós, não viva você, se entregue a Cristo. Cristo vive em você. Assuma isso, que nós, Deus, Ele que nos criou, Ele tem o rumo da nossa vida, Ele tem propósitos nas nossas vidas. Então, em oração, descubra os propósitos de Deus, os seus talentos, use para o reino. Se engaje, né, em ministérios onde você possa exercer os seus talentos pelo outro. Amém. Né? Amém. Amém, 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 amém. Gostou? Eu amei, gente. Rosana, muito obrigada. Até a próxima e que Deus continue te usando como Ele tem usado para a glória e honra dele. Obrigada amém, mesmo. Amém, tudo para a glória e honra dele. Amém. Amém, Obrigada. Amém. Gente, o tempo está rolando. Tem uma dica de livro que é Princípios da Oração. Aprenda a Orar com Poder, do Charles Finney. Está aparecendo aí na sua tela. Aprenda a Orar com Poder. Essa é a nossa dica de livro de hoje. E tem mais. Quero chamar a Tainá para ver o que ela trouxe para a gente ficar ligadinho aí do que está acontecendo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fala aí, Tainá. Olá! O Fique Ligado de hoje é para te deixar bem ligado, é isso mesmo, gente. Você sabia que você pode ser um parceiro IPP TV?
É isso mesmo. Eu acredito que você tenha acompanhado toda a programação aqui da nossa TV Missionária e tem curtido. Olha, eu que apresento o programa de vez em quando, eu vejo lá no chat várias pessoas que estão nos acompanhando sempre. Bem, eu quero convidar você que se sentir à vontade, você que sentir mesmo, olha, eu quero poder ajudar e está a fim de ajudar a nossa programação, a nossa TV. Você pode ser um voluntário, você pode colaborar com o valor de R$ 40,10. Tainá, R$ 40 para mim agora não dá, não tem problema, pode ser qualquer valor que você tiver, assim, sentindo e podendo ajudar no momento. Lembrando que os 10 centavos no final é só para a gente poder destinar esse valor para o lugar certo, que será para parceiro IPPTV. Então, se você quiser colaborar, já sabe, é só você entrar no nosso site, lá tem todos os dados e aqui na telinha também vai aparecer todos os dados para você poder colaborar e se tornar um parceiro aqui da nossa TV Missionária. Tainá Félix para o Manhã IPP. Muito bom, Tainá, nossa IPPTV que tem abençoado tantas vidas, a começar por nós, né? Graças a Deus, Deus tem feito maravilhas aí. E agora vamos aos aniversariantes do dia. Vamos saber quem está de aniversário hoje? Parabéns para o Matheus Henrique. Matheus Henrique. Mateuzinho, você está de aniversário hoje? Vem aqui. Pode vir aqui, que eu vou apresentar para você que está do outro lado hoje. Estou te chamando, Matheus, se você não vier. Pode vir aqui, Matheus. Hoje você vai conhecer o Matheus que a gente fala. Roda aí, Matheus. Roda a vinheta. É ele, gente. Vou até tirar o salto aqui, porque você vai conhecer o Mateuzinho. Vem cá, Matheus! Gente, ele é o Matheus que a gente fala. Matheus, roda a vinheta. Ele é Mateuzinho. Ó, esse é o Matheus. Amigo, feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Esse menino é uma bênção. E você que está em casa, sinta-se abraçado. Matheus, isso é uma homenagem também para toda a produção que às vezes está por trás aqui, trabalhando todo dia, dedicando. Ele que roda a vinheta, ele que põe a tarja aí na frente, ele que fala aqui no ponto. Esse é o Matheus. Que Deus te abençoe, mano. Parabéns, feliz aniversário. Vamos comemorar, vai ter bolo depois, né? Vou voltar aqui o salto que eu tirei, porque a gente, né? Eu sou muito alta e ele é mais baixinho. Mas Mateuzinho, esse é o Matheus. Feliz aniversário. Que Deus abençoe muito. Também para a Alvelina de Carvalho, o Daniel Macheredian, a Gesilda Brandão, o Jonatas Dantas, né, a Thalita Figueiredo. E como hoje é sexta-feira, sabadão também, tem aniversariante, a gente fala aqui, Anderson de Jesus, o Cláudio da Silva. E no domingão, dia de adorar ao Senhor, dia 7 de março, parabéns para o Adonivan Pimenta, Carla Zaiden, a Flor Mamani, o Landerson Teixeira e a Lilian Calazans. Feliz aniversário, gente, que Deus abençoe muito vocês, que seja um ano cheio de novidade de vida, muita alegria no Senhor e que venham muitos anos aí para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar com você, bom final de semana. Nossa programação continua aqui 24 horas por dia. Se inscreve no canal, indica para amigos e é muito bom estar com você. Obrigada a todos vocês que mandaram mensagem, vou ler todos agora, e que Deus abençoe muito em nome de Jesus, tá bom? Segunda-feira a gente continua falando sobre oração. Beijo, fiquem com Deus e fica agora com Pedro Cera.